Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai começar a ver mais uma aula agora. Como sempre, eu desejo muita sorte, muito sucesso e muita atenção no conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, tá? E muita sorte e muito sucesso na prova que vocês vão prestar no concurso público que vocês vão se candidatar. Tudo bem? Então, só para iniciar aqui, né, para quem não me viu ainda nos outros vídeos, eu sou o professor Oscar, sou sargento da Polícia Militar e estou aqui compartilhando com vocês um pouco sobre as leis que muito provavelmente, na verdade, certeza, né, elas estarão presentes na prova do concurso público que você vai prestar, independente do cargo que for aí dentro da segurança pública, né, soldado da PM, oficial ou agente da Polícia Civil ou até mesmo da Politec, né? Eu acho que a lei de tortura é uma lei que está presente com certeza em todas as provas que envolvem a atuação ou a busca, né, por novos servidores da área da segurança pública. Tudo bem? Então, a lei de tortura ela está presente nos concursos quase sempre. Pessoal, a lei de tortura é uma lei muito importante. O que eu gosto de destacar sempre é o seguinte: quando eu compartilho com vocês aqui, quando a gente conversa, né, sobre as leis, sobre as normas legais que regem a atuação de um servidor público, principalmente da área da segurança pública, eu quero que vocês aprendam o conteúdo não só para passar na prova, para acertar uma questão e ponto, né? Eu quero que vocês aprendam e entendam a importância de tudo que fundamenta essa lei, a importância de como na verdade, a importância da atuação profissional dentro de um parâmetro técnico, né? E a gente é técnico quando a gente segue as normas, segue as regras e observa todos os mandamentos legais que fundamentam o nosso trabalho, o nosso cotidiano enquanto profissionais de segurança pública, tudo bem? Então, quando vocês já se formarem como policiais, eu quero, né, ter o orgulho de observar, né, esse foi meu aluno, aquela moça foi minha aluna e ela é uma boa policial e ele é um bom policial que cumpre as leis e atende aí os anseios da sociedade dentro dos limites legais, tá? A lei de tortura, como eu vinha dizendo, é uma lei muito importante, principalmente, né, na área da segurança pública, e eu gosto sempre de contextualizar de onde é que essa lei veio, né? Como vocês já devem ter percebido, a Constituição Federal de 1988, ela fundamenta todos os direitos, né, todos os deveres também que nós brasileiros temos enquanto cidadãos. Não só os brasileiros, mas as pessoas que estão no território nacional também. E a tortura foi um tema que já veio sendo tratado desde a Constituição Federal de 1988 e só para ter uma contextualização histórica, a Constituição vigente, né, que é a de 88, ela foi estabelecida logo depois do fim de um longo processo ditatorial militar que o nosso país ficou inserido, né? E nesse processo, como vocês já observaram aí nos livros de história, né, e nos dados que já foram levantados e discutidos nos mais diversos contextos, infelizmente a ditadura ela trouxe aí alguns grandes problemas em relação à garantia dos direitos humanos, né? Então não é raro encontrar relatos, encontrar histórias ou até mesmo fatos envolvendo a tortura naquele período, né? E como a tortura é um problema sério, é um problema grave, e os deputados constituintes perceberam isso naquele momento da elaboração da Constituição Federal Brasileira e inseriram esse tema no próprio artigo 5º da Constituição, que é aquele artigo que, na minha concepção e na concepção de várias outras pessoas também, é o artigo mais importante dessa carta legal, porque é o artigo que garante, né, os direitos básicos que toda pessoa que está em território nacional goza, né? Então o artigo 5º ele traz aqui pra gente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Beleza, isso aqui é o caput do artigo 5º. Aí a gente vai se especificando, né, ao longo dos vários incisos, e no inciso 3º a gente consegue identificar um mandamento muito importante em relação à tortura, que diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, a própria Constituição Federal, ela veta esse tipo de comportamento. Tá? E o inciso 43 diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
por eles respondendo os mandantes, executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Então aqui a gente foca no início, né, do inciso aqui, que diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, além de outros. Então, se você estiver anotando, eu gostaria muito que você sublinhasse, marcasse, destacasse essa parte aqui, ó, insuscetíveis de graça ou anistia, tá? Então, a tortura, ela é insuscetível de graça ou anistia. Não há possibilidade de a pessoa que comete essa prática criminosa receber nenhum tipo de perdão aí ao longo do julgamento, do processo, enfim, tá? Em nenhuma dessas duas modalidades. Graça ou anistia. E também é impossível que uma pessoa que seja acusada da prática de tortura pague uma fiança lá na delegacia e seja liberada para responder o processo em liberdade. Essa possibilidade também não existe, tá? Então, o inciso 3º, ele determina que ninguém pode ser submetido a esse tipo de prática, e o inciso 43 nos destaca que a prática da tortura ela é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Eu pedi para vocês destacarem essa parte aqui, justamente porque a banca do concurso público vai tentar te confundir. A banca vai tentar inserir outras impossibilidades em relação à tortura lá no enunciado, né? Então, é insuscetível de graça ou anistia, e ponto final. E também inafiançável, tá? Se vier qualquer outra palavra além dessas afirmações aqui, a opção lá na sua prova, lá na sua questão, vai estar incorreta, tá bom? Então, destaque e memorize, né, que tortura, além de outros crimes que estão aqui no inciso, a tortura é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tudo bem? Então, como a lei de tortura é uma lei curta, uma lei tranquila, eu recomendo que você faça uma leitura aí, talvez até diária, né? Uma leitura que você consegue fazer com 15 minutos, você consegue ler a lei de tortura inteira. Então, não tem condições de você errar uma questão sobre a lei de tortura, porque é uma lei muito simples e é uma lei que pode ser revisada constantemente por você, até pelo fato dela ser simples e curta também. Você vai ler ela com muita facilidade. Por isso, também a gente vai conseguir abranger todos os artigos e incisos da lei, começando pelo artigo 1º, que traz aí uma definição do que é o crime de tortura. O artigo 1º diz assim: constitui crime de tortura. Aí temos aqui uma opção, que é o inciso 1, e uma segunda opção, que é o inciso 2. Dentro do inciso 1, a gente tem alguns requisitos, né, que devem estar presentes naquela atitude, naquela ação, para ser considerado uma tortura, tá? Então, o inciso 1, ele traz aqui uma definição, que diz que é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Mas com qual objetivo? Depende, né? Pode ser com o objetivo de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, né? Que é o caso, né? A gente observa muito em filmes isso, quando um agente da FBI, enfim, até mesmo um criminoso, né? Sequestra uma pessoa, inflige dor, inflige sofrimento, bate, espanca, coloca saco na cabeça, para que aquela pessoa que está sendo submetida a esse processo diga quem é o seu parceiro no crime, onde é que escondeu tal objeto que foi roubado, enfim, causar dor, sofrimento físico ou mental a uma pessoa, para que ela te traga alguma informação, para obrigar ela a te falar alguma coisa, é uma prática de tortura, é uma das modalidades, tá? Uma segunda possibilidade é para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, se a gente parar para pensar, a gente consegue identificar, de acordo com os próprios mandamentos legais, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tendo isso em mente, a gente consegue observar aqui na letra B que constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para obrigar essa pessoa a fazer alguma coisa, ou para obrigar ela a não fazer algo que ela deveria fazer, é uma tortura também, tá? Então a gente já tem aqui duas possibilidades, né? Causar dor, sofrimento através de violência ou grave ameaça para obter informação, tá?
ou declaração ou confissão da própria vítima que está sofrendo ou de alguém que está ali, né, sendo visualizando toda aquela prática, né? Vamos imaginar que existe um casal e aí a pessoa que quer praticar a tortura pega o marido, né, tortura ele para que a esposa veja aquela situação e declare alguma coisa, confesse algo, tá? Então pode ser a declaração da própria pessoa que está sofrendo ou de um terceiro, né, que está observando, ou pode ser também para obrigar uma pessoa a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, ou simplesmente em razão da discriminação racial ou religiosa, tá? Aqui na letra C eu gostaria que vocês destacassem também porque em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, se alguém, né, uma pessoa extremamente preconceituosa, observa alguém que tem uma característica racial que ela não gosta, no caso do racismo, né? Ou então a pessoa faz parte de uma religião que ela não concorda e só por esse fato, esse criminoso, essa pessoa maluca, né? Pega essa pessoa e causa dor, né, através de violência ou grave ameaça e causa um sofrimento físico ou mental só pelo fato da pessoa ter uma determinada cor de pele ou pela pessoa participar de determinada religião, tá? Por que eu pedi para vocês destacarem aqui a letra C? Porque a banca pode querer te confundir colocando outras opções aqui, né? Outros complementos aqui. A gente já está vendo que não, que é em razão de discriminação racial ou religiosa e ponto, tá? A banca vai querer colocar aqui orientação sexual, por exemplo. Não, isso não é uma tortura, tá? Se acontecer pelo fato de uma orientação sexual. Isso conforme a letra fria da lei, tá bom? A gente sabe que jurisprudências, doutrinas e outras bases legais podem levar a decisão judicial para um lado ou para o outro, tá bom? Mas a gente está tratando aqui sobre a letra fria da lei. E a letra fria da lei está dizendo que constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa, é uma tortura e ponto final. Não está falando aqui de orientação sexual, tá bom? Então, o inciso 1, ele traz para a gente essa primeira definição de tortura. Temos uma segunda também, que está aqui no inciso 2, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui no inciso 2, a gente já está caracterizando a prática da tortura através de uma condição especial da pessoa que está cometendo o crime. Qual que é essa condição especial? Essa pessoa que está cometendo o crime, ela tem que ter, de certa forma, uma autoridade sobre a outra, né, que está sofrendo. Ela tem que ter um poder sobre a outra pessoa. Ela tem que ter a guarda daquela pessoa, ela tem que ser a responsável por ela. Quando a gente observa todas essas características, quem a gente lembra, né? A gente lembra de pais, mães ou responsáveis, no caso de crianças ou adolescentes. A gente lembra também de responsáveis, né? Ou pai e mãe também, avó, avô, no caso de pessoas com deficiência, né? A gente lembra também dos próprios policiais ou de outros agentes públicos que detêm a guarda, o poder ou a autoridade. Guarda não, né? O poder ou a autoridade sobre uma pessoa que está presa, por exemplo, né? Então, o inciso 2, ele traz aqui a prática da tortura, limitando as pessoas que exercem guarda, poder ou autoridade sobre outra, tá? Então, se essa pessoa que tem esse poder, ela causa um intenso sofrimento físico ou mental para aplicar um castigo, né? Ou para evitar que essa pessoa faça alguma coisa que ela acha que ela vai fazer, né? Se existe esse fato, existe também a prática da tortura, tá? Então, o artigo 1º, ele traz para a gente esses dois incisos, que são definições, né, da tortura. O que é? Como é que a gente caracteriza a tortura? Tá aqui, inciso 1 e inciso 2. Em relação ao inciso 1, tem que estar dentro de uma dessas três possibilidades elencadas na letra A, B e C. Tudo bem? E aí, a gente tem uma informação muito importante também, que é a pena. Qual que é a pena do crime de tortura? A reclusão de 2 a 8 anos. Vocês já sabem também que quando um crime, né, ele é punido com reclusão, a gente pode considerar que é um crime grave, que é uma atitude, né, que é protegida, ou melhor, é uma atitude que é condenada pela lei, tá? Então, de maneira séria, de maneira grave, né?
Então, a reclusão indica que a tortura é um crime grave. Então, toda pessoa que comete tortura, independente da modalidade, vai sempre responder à reclusão de 2 a 8 anos? Não, existem algumas formas de tortura ou existem algumas características na ação, né, que pode aumentar essa pena que a pessoa vai receber. Ou até mesmo, dependendo, diminuir essa gravidade da atitude que ela cometeu. A gente vai entender isso a partir dos próximos slides aqui, ó. Parágrafo 1º, ainda do artigo 1º, tá? Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de sofrimento, a medida de segurança, né, a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Ó, submete pessoa presa. Quem que lida com pessoas presas? Geralmente policiais, militares no âmbito do flagrante delito ali, né? Policiais civis, quando a pessoa, quando o criminoso ou o suspeito já foi entregue lá na delegacia e lá tem os investigadores, escrivães, o próprio delegado ou delegada, né? E aí a pessoa já foi condenada, né? Ela caiu lá no presídio. Então, lá temos os agentes, prisionais, os policiais penais, né? Essa nova nomenclatura constitucionalmente falando. Então, lá temos os policiais penais. Então, o parágrafo 1º está dizendo que quando uma pessoa está presa, a pessoa que está, o profissional de segurança pública que está responsável por essa pessoa presa, caso ele cometa uma ação, né, que cause sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, ele está cometendo uma prática de tortura, tudo bem? Vou dar um exemplo do que é permitido pela lei. Tá? Uso de algema é permitido pela lei, a gente tem aí a súmula vinculante número 11 do STF, que vai estabelecer as regras da utilização da algema, mas a utilização é prevista. Tá? Então, se um policial, né, dentro das suas justificativas plausíveis, utilizar a algema, ele não vai estar incorrendo em prática de tortura, mesmo causando aí um sofrimento físico, talvez, ou até mental, né, dependendo do caso. Tá? Então, uso de algema, beleza, dentro, óbvio, das justificativas legais, né? Uso de spray de pimenta, bala de borracha, de elastômero, né, usando o nome mais técnico aí. Então, todas essas práticas, elas são previstas em manuais policiais, são previstas em regras relacionadas ao uso progressivo da força, tá? Agora, se esses policiais, se essas pessoas responsáveis por alguém que esteja preso, tá? Se essas pessoas se utilizem de práticas que não são previstas em lei, aí é uma tortura, tá? Então, agir sempre dentro das regras, sempre dentro do previsto, é o que se espera de um profissional de segurança pública, tá bom? Parágrafo 2º, ainda do artigo 1º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aqui a gente observa uma mudança, né, na previsão do cumprimento da pena em relação à lei de tortura, por uma característica específica que eu gosto de usar exemplos aqui nesse parágrafo 2º. Vamos imaginar, né, que uma equipe da Polícia Militar do Mato Grosso mesmo, composta aí por um sargento, né, sargento Kennedy, e 2 soldados, estamos em rondas, né, e aí um dos soldados, dentro de uma abordagem, ele decide torturar uma pessoa. Qual que é o meu papel enquanto sargento, enquanto profissional responsável por aquela guarnição? É impedir que aquele fato aconteça, né, é evitar, né, que aquele fato aconteça. E aí, se eu não faço nada? E se eu deixo o soldado, né, ou a pessoa que está sob a minha responsabilidade, continuar agindo, faço vista grossa e não tomo nenhuma atitude em relação a isso? Eu vou responder pela tortura também, tá? Eu, que nem toquei na pessoa, vou responder pela tortura também. Só que de uma forma diferente. A pessoa que deveria fazer alguma coisa e não faz, ela responde a um processo e ela pode ser condenada à detenção de 1 a 4 anos. Veja que a tortura por omissão, quando eu deveria fazer alguma coisa e não faço, a tortura por omissão, ela inflige uma pena menor, uma pena mais branda do que a tortura por ação mesmo.
tá? Então, aqui, para o caso da omissão, é detenção de 1 a 4 anos. E aí eu gostaria também que vocês destacassem esse parágrafo 2º inteiro aqui, tá? Porque ele é importante e muito provavelmente será cobrado também na sua prova, tá? Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10 anos. Perceba que se a pessoa que foi torturada ficou machucada, né, quebrou um osso, quebrou um braço, ela vai ficar 30 dias, vai fazer cirurgia, né, não vai conseguir trabalhar por 30 dias, sei lá, um mês ou mais, enfim, foi uma lesão grave ou gravíssima, ou então quebrou a coluna dela, nunca mais vai conseguir andar, aí a reclusão já fica mais pesada, tá? Já não vai mais ser de 2 a 8 anos, como a gente viu aqui no artigo 1º, na pena aqui, né? Não vai mais ser de reclusão de 2 a 8 anos, não. Se a pessoa teve aí uma sequela grave, né? Se a pessoa teve um sofrimento físico que vai demorar para ser superado ou nunca vai ser superado, aí a pena já é reclusão de 4 a 10 anos, aí já ficou mais pesado, tá? Agora, se a pessoa que sofreu a tortura morreu, aí a reclusão já é de 8 a 16 anos, fora todas as outras penas acessórias, né, que vão acompanhar aquele caso, dependendo aí das especificidades de cada situação, tá bom? Então, se a pessoa ficou machucada, grave ou gravissimamente, reclusão de 4 a 10 anos, ficou mais grave, né? Ficou mais dura a pena aqui. Agora, se a pessoa que foi submetida à tortura morreu, aí já é reclusão de 8 a 16 anos. Então, só aqui a gente já conseguiu observar que a tortura, né, básica tem uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, né? De 2 a 8 anos. Se for uma tortura omissiva, é algo mais leve, a pena é mais tranquilinha, a detenção de 1 a 4 anos. Agora, se a pessoa que sofreu a tortura foi machucada, né? Ela teve aí uma lesão grave ou gravíssima, aumenta para reclusão de 4 a 10 anos. E se a pessoa morreu, aí é reclusão de 8 a 16 anos para a pessoa que cometeu os fatos, tá? Existem outras possibilidades de aumento de pena também, que a gente vai conseguir acompanhar aqui a partir do parágrafo 4º, ó. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Inciso 1º, se o crime é cometido por agente público. Tá falando aqui policial? Não. Tá falando agente prisional? Não. Tá falando juiz? Não. Tá falando agente público. Então é qualquer pessoa que exerça um cargo público, tá? Independente da sua função, porque o inciso 1º não está trazendo essas especificidades, só está falando se é cometido por agente público, aumenta de 1/6 até 1/3. É uma das possibilidades. O inciso 2, ele traz outras possibilidades também. Se a pessoa que está sofrendo a tortura for criança, for uma mulher grávida, for um portador de deficiência, for um adolescente ou for um idoso maior de 60 anos, a pena também vai ser aumentada de 1/6 até 1/3, tá bom? Então aqui, ó, esse inciso 2, principalmente, também gostaria que vocês destacassem, tá? Porque aqui você tem várias possibilidades, várias especificidades em relação à pessoa que está sofrendo a prática de tortura, e é muito importante até que você decore, tá? Infelizmente, em relação ao inciso 2, parágrafo 4º do artigo 1º da Lei de Tortura, você vai ter que decorar mesmo, tá? Criança, adolescente, gestante, portador de deficiência ou idoso maior de 60 anos, a pena é aumentada de 1/6 até 1/3. Ou então, uma terceira possibilidade é se o crime é cometido mediante sequestro, tá? Então a gente tem esses 3 incisos aqui que dizem, né, que determinam que a pena ela vai ser ainda mais grave se a prática da tortura for cometida dentro dessas possibilidades, dentro dessas variações aqui, tá bom? Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Esse detalhe aqui também é muito importante, porque imaginemos que uma pessoa foi condenada pela prática de tortura e ela recebeu aí uma pena de 10 anos de reclusão, né? O juiz fez todas as análises ali, o juiz considerou alguns pontos, né, específicos em relação à prática que foi cometida e condenou a pessoa a 10 anos de reclusão. E essa pessoa era um policial,
tá? Ou seja, era um agente público, tá bom? Era um agente público. O que vai acontecer com essa pessoa que foi condenada? Ele vai perder o cargo, né? A função ou emprego público que ele exercia, e ele vai ficar interditado de exercer outra função pública pelo dobro do prazo da pena que ele foi condenado. Então, se ele foi condenado a 10 anos, né, faz a soma. E qual que é o dobro de 10? É 20. Então, essa pessoa, além de perder a função que ela já exercia, não vai mais ser agente público, tá? Além de perder essa função, ele vai ficar impedido de exercer uma função pública pelo dobro do prazo, tá? Se a pessoa for condenada a 4, vai ficar impedida de exercer por 8 anos. Se a pessoa for condenada a 16 anos, ela vai ficar 32 anos sem poder ser agente público novamente. Tudo bem? Então é o dobro do prazo. Eu gostaria que você destacasse aí no seu material essa parte aqui, ó, dobro do prazo da pena aplicada, tá? O dobro. Por que eu digo para você fazer essa marcação? Porque a banca, com certeza, ela vai querer te colocar numa armadilha, tá? Então, a banca vai querer destacar para você que é o triplo, que é pelo mesmo prazo, né? Ou até mesmo que não fica impedido, tá? Mas ele fica sim impedido de exercer uma função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tudo bem? Tranquilo? Vou destacar aqui para você destacar no seu material também. Parágrafo 6º, estamos falando ainda do artigo 1º, tá? O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Tranquilo, a gente viu isso aqui lá na Constituição Federal. No primeiro slide aqui, lembra que eu mostrei que lá no inciso 43, a gente viu que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura e outros aqui, né? Mas focando na prática da tortura, a gente já tinha observado isso lá na Constituição Federal de 1988. E aí, o legislador, ele simplesmente inseriu novamente aqui essa afirmação na lei específica da tortura, que vem regulamentar, né, as punições e tudo que deve ser observado em relação a essa prática, tudo bem? Então aqui não tem surpresa, não tem segredo nenhum para você, ok? Parágrafo 7. Observe como o artigo 1º é grande, né? O artigo 1º ele traz muitas informações aqui para a gente. O parágrafo 7º, ele diz que o condenado por crime previsto nesta lei, ou seja, né, o condenado por prática de tortura, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Então a gente consegue observar aqui que todo mundo que é condenado pela prática de tortura começa a cumprir sua pena em regime fechado, tá? Mas tem uma exceção, ó, salvo a hipótese do parágrafo 2º. Vamos ver qual que é o parágrafo 2º? Acho que vai estar aqui, ó. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Tá, mas aí é óbvio, né? Reclusão a gente já sabe, de acordo aí com as determinações do direito penal, que a pessoa inicia a reclusão em regime fechado, tranquilo. A detenção já não tem essa possibilidade. Na verdade, tem a possibilidade dentro dos processos penais ali, mas o parágrafo 7 ele está trazendo isso de uma maneira mais definitiva, mais clara mesmo. Então, todo mundo que for condenado por prática de tortura inicia o cumprimento da pena em regime fechado, ok, menos aquela pessoa que tinha o dever de evitar e não fez nada, ou então o dever de apurar, né, no caso do delegado ou de um promotor de justiça, enfim, e viu lá a prática de tortura e não fez nada. Aí essa pessoa não vai iniciar o regime a pena em regime fechado, tá? Apenas nessa possibilidade, é a única exceção. Todas as outras que forem porventura condenadas à prática de tortura começam sim a cumprir a pena em regime fechado, tudo bem? Aí, depois de tudo isso que a gente chegou no artigo 2º, ó, o artigo 2º ele diz que o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Peraí. Então quer dizer que uma lei brasileira pode punir as pessoas que estejam fora do país? Pode. Tem as possibilidades aqui para que isso aconteça, ó. Sendo a vítima brasileira, tá? Então, se uma vítima brasileira for submetida à prática de tortura em um outro país, aplica-se a lei de tortura
brasileira, tá? Em relação à pessoa que cometeu o delito. Tudo bem? Então, se for uma vítima brasileira submetida a um processo de tortura em outro país, será aplicada a lei brasileira, a lei de tortura que a gente está estudando agora, tá? Ou então, encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, vamos supor que um estrangeiro, né, um australiano, né, esteja aqui no nosso país, ou então em qualquer outro lugar sob jurisdição brasileira, por exemplo, uma embaixada, né? Vamos imaginar que um australiano na embaixada brasileira lá na Austrália cometeu uma tortura lá dentro do prédio da embaixada brasileira. E aí, ele vai ser julgado pela lei brasileira, porque a embaixada brasileira em outro país está sob jurisdição brasileira. É como se fosse um pedacinho do Brasil em outro país, tá bom? Ou então, se esse australiano tiver em um território, tá? Em qualquer outro lugar que esteja sob a jurisdição brasileira, ele vai responder pela lei de tortura do nosso país também, beleza? Então, o artigo 2º ele traz para a gente essa possibilidade da aplicação da lei de tortura em relação a pessoas que estejam fora do nosso país, fora do território, tá? Então, é bem tranquilinho também. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Algumas bancas elas chegam a colocar alguma questão em relação a esses artigos que estão presentes em todas as leis aqui do nosso país, né? Que é o artigo que determina quando é que a lei vai entrar em vigor realmente. No caso da lei de tortura, ela entrou em vigor no dia da publicação dela. Não teve prazo de 6 meses, não, para ninguém se adequar, não teve nada disso. Foi publicada, entrou em vigor, tá bom? E o artigo 4º, ele diz pra gente que foi revogado o artigo 233 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Então, o artigo 4º, ele trouxe aqui pra gente que o artigo 233, que antes estava em vigor lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que tratava sobre temas parecidos aqui, relacionados à lei de tortura, e que a lei de tortura veio dar uma maior amplitude, né, para essa prática, principalmente quando a gente considera aqui o aumento da pena, né, contra criança e contra adolescente, né? Então, contra criança e contra adolescente. Então, quando a lei de tortura fez isso, ela já conseguiu abranger, né, esse público e a sua especificidade em relação ao dever que nós, adultos, temos de garantir a integridade física, mental de uma criança ou de um adolescente. Por esse motivo, como a lei já conseguiu alcançar esse grande objetivo, não é mais necessário considerar como válido o artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por isso, ele foi revogado, tá? A partir do artigo 4º aqui da Lei de Tortura. Então, vocês conseguiram observar aqui que a Lei de Tortura ela é muito simples, muito tranquila, as possibilidades, né, de interpretação da lei, as possibilidades de aumento de pena ou de diminuição de pena, no caso da tortura por omissão, né? São muito fáceis, são informações muito tranquilas. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter sucesso em relação a esse tema aqui lá na prova de vocês, tá? E é como eu falei no começo, como a lei de tortura ela é simples, ela é tranquila, bem curtinha, salva um PDF aí no seu celular, né? Quando você estiver no ônibus, na hora do seu almoço, lá na sua empresa, né? Ou seja, no momento que você tiver aí 10, 15 minutinhos livres, leia a lei de tortura, não vai te custar nada. E quanto mais você lê, mais essas informações serão internalizadas na sua mente e menos você vai errar nos seus simulados, nas suas atividades e, obviamente, lá na prova que você vai prestar. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, então é isso. A lei de tortura, como falei, muito tranquila. A gente encerra por aqui a nossa aula. Esse é o único vídeo da lei de tortura, tá? Então, encerrando e até o próximo vídeo, até o próximo tema.